Agora, gente, olha só esse bate-papo que nós vamos fazer aqui. Nós vamos falar sobre o uso das máscaras. Eu sei que parece um assunto batido, né, que a gente tem escutado falar desde o começo da pandemia, é um ano que a gente vem falando do uso de máscaras, mas que por ter entrado nesse modo automático, né, que a gente vem falando aí, usando todo esse tempo, a gente pode estar cometendo alguns erros e não tem ideia de como isso pode ser prejudicial na hora de combater o coronavírus. Eu vou conversar agora com o Dr. Fábio Souza, ele é presidente da Associação Catarinense de Pneumologia e Tisiologia e ele também é professor de medicina. Está com a gente aqui o Dr. Fábio para explicar, primeiro, o material que a gente tem que usar e a forma correta de usar a máscara, né? Dr. Fábio, então, bom dia, obrigada por aceitar conversar com a gente aqui. A máscara, então, a escolha dela tem total relação com a transmissão do vírus, né, doutor? Bom dia. Bom dia, Maria Esther, bom dia a todos. É claro que é importante, né, a utilização de máscara, porque consegue, com uma boa vedação, fazer com que essas gotículas não tenham uma transmissão significativa para outra pessoa. E muitas vezes a pessoa está assintomática, se não estiver usando máscara, com essas gotículas, a outra pessoa inalando essas gotículas e tendo um sistema imune mais baixo, então uma carga viral alta, um sistema imune mais baixo, vai ter realmente a transmissão da doença, como a gente tem visto, ainda mais agora, com essa potencial aí nova cepa, né? Em relação às máscaras, é claro, se a gente for fazer um gradual, né, da mais significativa, que mais veda, que não tenha espaço lateral, realmente que passe, né, para ter uma filtragem bem importante, é a N95 e a PFF2, que são essas máscaras que a gente usa mais até em termos hospitalares, né, que no início até era falado, olha, como pode faltar também para os médicos, para os agentes de saúde de uma maneira geral, então a gente pensaria em outras máscaras para a população. Né? Tem alguns trabalhos até, tipo na Europa, que estão falando, olha, essas máscaras também deveriam ser usadas na população. E se a gente for nessa linha, qual que seria então? A N95 e a PFF2 são as melhores, depois seria a máscara de 3 camadas, né? Aquela mais azulzinha clara, 3 camadas que é já mais fácil de adquirir, mais barata também em termos de aquisição. E as realizadas em casa, então, tem material em 3 camadas, né? Então, para ter uma proteção maior e uma vedação maior, sempre tomando cuidado com o nariz e a parte lateral também com vedação plena, né? Nariz e boca preenchendo o espaço da máscara. Doutor Fábio, eu estou até aqui no estúdio agora com algumas máscaras para mostrar para o pessoal de casa, porque a gente encontra muito, ó, por exemplo, essa cor de rosinha aqui, eu peguei aqui do pessoal da TV, que muito fácil de encontrar, ela é baratinha, ela é lavável, são muito mais acessíveis, né, doutor? Até como você estava explicando, o ideal seria que todos usassem aquele modelo ali da PFF2 ou mesmo da N95, mas às vezes são caras, não são acessíveis e essas aqui são reutilizáveis. Mas, por exemplo, como o doutor disse, essa daqui só tem uma camadinha. Vocês estão vendo, ó, o tecido dela é um só. Então, isso daqui não protege muito, gente. Não adianta usar isso daqui achando que você vai estar protegido. Eu peguei essa daqui dos nossos repórteres, ó, do SCC-SBT. Essa daqui, ela tem 2 camadas. Então, essa daqui já protege muito mais, ó. Tem um tecido aqui e um aqui, ó. Tá vendo? Então, essa daqui, a eficácia já é muito maior. Quanto mais camadas, mais eficácia. Trouxe também essa daqui, ó, que o doutor estava falando, que é aquela cirúrgica, azulzinha, básica, mas é de 3 camadas. Então, ela protege muito mais também do que essas de tecidos. E hoje a gente já encontra, ela não é tão cara, né, como essa N95, como essa PFF2. Então, doutor, quanto mais camadas, maior a proteção, é isso? É isso mesmo, se a gente for colocar num escalonamento, qual que é a que protege mais? A N95 e PFF2, bem falou, em relação a custos e de conseguir essas máscaras, né? Mas elas são as que mais protegem, maior vedação e maior filtração. Na sequência seria a máscara com 3 camadas, bem demonstrou ali, a cirúrgica, mas com 3 camadas. E depois, se for fazer em casa, né, por ter algum fácil acesso aí de manusear realmente a máscara, mas aí que seja em 3 camadas também, depois de 2 camadas, depois de 1 camada. É claro que é preferível que use mais máscara do que não use, né? Mas a gente também tem que pensar nesse grau de filtração. Quanto maior o número de camadas, maior a proteção para si e para as outras pessoas. Que até a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia fez uma campanha grande
em relação novamente ao uso de máscaras e, claro, uma campanha muito forte em relação à vacinação, que é o que a gente também está precisando. Doutor, então só para a gente finalizar com relação às máscaras, além do tecido, né, da quantidade de camadas aqui que devem ter, né, para essa mínima proteção, tem também a questão do ajuste, né? Tem muitas vezes você pode usar a máscara correta, que é a mais indicada, mas se ela ficar longe ou com muitas frestas assim entre o rosto e a máscara, também não vai estar protegendo, né, doutor? Justamente, por isso que essas daqui elas são essenciais, né? Elas são as principais, por exemplo, no ambiente hospitalar, sem dúvida, né? Porque tem uma vedação na parte superior nasal e lateral também, para não ter nenhum espaço lateralizado que possa ventilar. Então, esse cuidado que tem que ter com as máscaras fabricadas em casa, porque não tem nenhuma fiscalização, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa parte lateral, se está passando ar ou não, e também pela parte superior, se está passando ar ou não. Lembrando, preenchendo bem nariz e boca. Muito obrigada, doutor Fábio, pneumologista, professor de medicina, participando com a gente aqui do SCC Meio Dia, esclarecendo as dúvidas sobre as máscaras, que parecem simples, mas a gente precisa cuidar com atenção. Muito obrigada, doutor. Nada, estamos à disposição. Viu só, Fernando? Às vezes a gente usa, né? Muitas vezes a gente ficou usando essas mais simples, achando que estava protegido ou mesmo que estava protegendo os outros, né? Mas tem que dar atenção maior para as máscaras também. Ontem encontrei a dona Dorvalina, uma senhorinha de São José, estava catando latinha no bairro Areias, em São José. Ela estava sem máscara. Eu peguei uma no carro, dei para ela e ela perguntou por quê. Você acredita que tem gente que ainda não entendeu, sequer sabe o que está acontecendo?